Petrobras, depoimento de José Augusto Zangrani da Rocha, entrevistado por Rosana Muziara, Macaé, 26 de março de 2003. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número MTP 106. Pode ir? Ok, gravar. Seu nome completo, local e data de nascimento. José Augusto Zangrande da Rocha, nascimento Niterói, 30/01/45. Você prefere que chama de Rocha, José? Meu nome de guerra na Petrobras é Rocha. Rocha, existia alguma expectativa na sua família para que você seguisse alguma carreira? Não tanto. É uma família onde todos são engenheiros, então naturalmente a gente seguia essa carreira. E no andar do estudo, eu acabei me formando em engenharia também. Talvez fosse um bom bailarino. Quando você estava estudando engenharia, você tinha alguma expectativa em trabalhar na Petrobras? Tinha algum parente seu que já tinha trabalhado na Petro? Não, a Petrobras foi uma briga do qual meu pai participou por ter sido do partido. Uma grande briga para a instalação da empresa. E morando na Ilha do Governador, você tinha bem próximo uma instalação da Petrobras e era quase que um atrativo. Tinha a instalação, que é um terminal, né? Um terminal dentro da Baía de Guanabara. E a Petrobras, naquela época, buscava os engenheiros formandos e foi um grupo na escola que eu estudava, na UF, em Volta Redonda, incentivando os formandos da época a fazer a prova na empresa. E fiz a prova e fui aprovado. Então foi uma consequência, você formar e entrar direto na empresa. Quer dizer, eu me formei, eu tinha 21 anos de idade. E entrei na Petrobras logo a seguir, né? E aí você entrou para qual cargo especificamente? Foi para engenheiro de segurança o trabalho. Foi para fazer o primeiro curso de engenharia de segurança no Brasil. Foi dado no Rio de Janeiro, em 67. O primeiro curso de todo o Brasil, né? Então, nós fomos aprovados, foram 10, fizemos o curso e cada um foi para uma determinada área. E o que faz especificamente um engenheiro de segurança do trabalho? O engenheiro de segurança, na época, era treinado para prevenção de acidente, prevenção de incêndio, área de meio ambiente e, na realidade, proteção, né? Proteção ao trabalhador, proteção à empresa. Os riscos da Petrobras exigia que se tivesse uma turma treinada, já existia isso em outros países, né? Mas no Brasil foi a primeira. Coisa recente. Naquela época era bem recente, né? Não existia o profissional de engenharia de segurança, só foi ser reconhecido 10, 15 anos depois. A Petrobras foi a primeira a fazer isso. E vocês, como é que é? Vocês que previam esses riscos, faziam planejamento disso? Para saber onde é que podia na época, nós éramos mais próximos do trabalho em si, né? Você estava no chão de fábrica, como se diz. Você, aonde ocorria trabalho, você estava próximo. Sempre na forma preventiva, né? E depois surgem outros procedimentos, atualmente é um pouco diferente. E aí, como é que foi sendo sua ascensão aqui na empresa, trocar de cargo, essas coisas todas?
Eu trabalhei na empresa, eu trabalhei na refinaria de Caxias, após o curso, né, de 1 ano. Trabalhei na refinaria de Caxias, trabalhei 6 anos na região de produção do Nordeste, em Sergipe, a origem do petróleo no mar, do conhecimento da empresa do que seja mar. Por isso é fundamental o Sergipe. Como é que foi a sua experiência lá? Eu era muito novo, né? Eu cheguei em Sergipe, eu tinha 2 anos, 23, 24 anos. Cheguei em Sergipe, uma responsabilidade grande dentro de plataformas de petróleo perfurando, em produção, em uma região que eu desconhecia, uma atividade que nós conhecíamos só de livros, e é uma faina muito interessante. A população de Sergipe também estava sendo alterada pela existência da Petrobras. A Petrobras tinha a sede era em Maceió e tinha sido transferida, estava sendo transferida para Sergipe. Então, o impacto social da Petrobras foi muito grande naquela época. Hoje já está acomodado, né? Mas valeu a pena. Sergipe, além de ser um local muito interessante, muito bonito, o povo é muito receptivo. A própria história de Sergipe fala isso, né? Aí depois de Sergipe... Aí, Sergipe, eu vim para o centro de pesquisas, fiquei 6 anos no centro de pesquisas, chefiando essa área de segurança do trabalho. O que faz esse centro de pesquisa? O que faz esse centro? O que faz o centro de pesquisas? Nessa área? Não, eu não era na área de pesquisa, na área de segurança. Eu era... Pesquisa geral. Não, o centro de pesquisa faz pesquisas. Eu trabalhava na segurança das atividades que o centro de pesquisa desenvolvia, e não numa pesquisa de segurança do trabalho. Seria a parte de engenharia de segurança aplicada a laboratórios, a pesquisa propriamente dita, unidades pilotos. Foi interessante porque o que temos de novidade deve surgir de um centro de pesquisa, né? Então, automaticamente, você tem que conhecer como profissional na área de engenharia de segurança, você tem que conhecer tudo o que está acontecendo no centro de pesquisa, para você dar o suporte e poder, aquele tipo de atividade, não causar um acidente. Mas que sim, hoje talvez as coisas estejam melhor porque já se prevê uma nova consciência do que seja SMS, como é hoje em dia, né? SMS hoje é base, é estrutura da empresa. SMS que é saúde? Segurança, meio ambiente e saúde. Base da empresa. A empresa hoje, se tiver que produzir com deficiência na área de segurança, ela não produz. Hoje, com todos esses movimentos globais, etc., hoje a empresa, Petrobras e outras, se tem como instrumento básico o SMS. Depois a produção, coisa que na minha época era ao contrário, nós tínhamos que produzir. Isso inverteu, quer dizer, foi uma grande transformação. Inverteu. Hoje mudou totalmente o enfoque. A responsabilidade social, a necessidade que uma empresa tem que se comportar com algo humano e não como algo para gerar capital. Pegando esse gancho, quer dizer, o que era a segurança do trabalho naquela época? Quais eram as preocupações, ou o que tinha que estar atento, ou o que você tinha que batalhar? Que hoje você disse que... Naquela época você tinha que ser quase como um padre. Você tinha que convencer as pessoas a agir de determinada maneira, não ter ato inseguro, vamos dizer assim, não provocar condições inseguras,
não se preocupar com, passar a preocupar com outros, principalmente os chefes. Uma posição insegura ou causar situações inseguras? Está se irritando no trabalho, sei lá. Um ato inseguro é você, vamos dizer, esmerilhar sem estar com óculos. Nunca me acidentei, eu sempre fiz isso. E coloco no esmeril uma peça, só que ele não sabe que aquela peça de hoje talvez saia muito mais partículas do que a que ele fez ontem. Então ontem não saiu partícula nenhuma, mas o aço hoje que ele está esmerilhando, ele tem um teor de carbono maior, então sai muito mais partícula. Mas eles conhecem isso e nós tínhamos que ensinar isso a eles. Ainda bem que hoje já está bem melhor. Quer dizer, o início da segurança na empresa foi sério. Quais eram assim, os principais acidentes, assim, que eram os mais corriqueiros? Olha, até hoje, inclusive, a dor lombar, a coluna, posição, quer dizer, uma posição incorreta que gera um desvio. Então, a maioria ocorre por aí. Mas na época o pessoal não usava capacete, não usava luva, não usava óculos, não usava protetor auricular, não usava, nós tínhamos que ensinar para que isso ocorresse, né? Mas a importância da segurança em medicina e hoje meio ambiente, ela, dentro na área de produção, de exploração de petróleo, me fez lembrar agora um fato que ocorreu em esquina, que eu chamo de esquina, de São Francisco com o Oceano Atlântico, que é na foz do Rio São Francisco, uma região séria, ainda coronéis daquela época no Nordeste, e onde a Petrobras perfurava, tínhamos os poços lá, Ponta dos Mangues, e plantação de arroz. Você quer saber, 1 litro de óleo derramado ele pode contaminar uma extensão de quilômetros, né? Ele vai... E numa plantação de arroz seria totalmente desnecessário. O óleo é bom depois que o arroz está pronto para você fazer. Aí você tinha uma plantação de arroz, Petrobras com poços produzindo já, o dono das terras, o senhor das terras na época, uma figura extremamente brava e também não podia negociar, né? Então eu me lembro que dentro da empresa nada se conseguia chegar nos poços, porque ele não deixava, simplesmente ele nem trator, nem exército, era a época ainda 70, mas não entrava nas terras dele em hipótese alguma, nem com helicóptero, nem nada. Ele não permitia a entrada enquanto não se retirasse todo o óleo que estivesse nas locações. E naquela época você não tinha como retirar óleo. Então o pessoal da segurança, do SMS na época, sediado em Carmópolis, pegou um caminhão de incêndio e transformou ele num carro a vácuo, para retirar o óleo. Inverteu, né? Ao invés de você jogar, você passou a aspirar, né? E foi feito dentro do órgão de segurança, pelos técnicos de segurança. Compramos bomba, fazer reforçar tanque, fazer os tanques, e colocamos lá para tirar o óleo que estava na locação, né? Conseguimos aí que ele permitisse entrada para operarmos os poços, inclusive. Aí foi retirado o óleo, foi colocado nas condições normais, quer dizer, que
que hoje é obrigatório. Na época, a Petrobras era a empresa, né? Fazia a locação, furava, saía. Hoje não, hoje você tem que recompor tudo. E conseguimos deixar e fazer. E hoje tem centenas desses caminhões andando por aí. Similares àquele que foi feito em Carmópolis, pelos técnicos de segurança. Que ano foi isso? 1970, 71. E fizemos a paz com Ponta dos Mangues, com a esquina do São Francisco, com o Oceano Atlântico. Incrível essa história. E a empresa tem grandes histórias. A empresa ela é feita por brasileiros, pela engenharia nacional. E tivemos homens ótimos que construíram, ajudaram a construir a engenharia de petróleo. E essa potência que existe hoje. A memória dela tem que ser preservada. Voltando aqui para o seu... Você daí, depois dessa experiência, eu não entendi um pouco, depois de Sergipe, você veio para o centro de pesquisa. Aí foi transferido para o centro de pesquisa. Eu deveria até ter vindo para a Bacia de Campos. Essa passagem, Carmópolis, quando você estava... Quando nós trabalhávamos na região de produção do Nordeste. Tinha uma base em Carmópolis. Tá. Que surgiu... O início da Bacia de Campos foi com esse pessoal que veio de Carmópolis. O Alfeu Valença foi presidente da empresa, o João Newton, as pessoas de lá que tinham conhecimento de petróleo, tinham uma experiência na área marítima já, Petrobras 1, plataforma marítima 1 de perfuração, e que chegou aqui para dar um impulso a Campos, e Campos é hoje em função muito do que Sergipe existiu como petróleo. Né? De know-how e tecnologia. Know-how e tecnologia. Conhecimento de óleo, conhecimento de mar. Então foi escola. Foi a escola. Depois, junto com o centro de pesquisas, se trabalhou e se desenvolveu para que hoje é a Bacia de Campos. E aí você, nessa trajetória... Eu saí da empresa, com 15 anos de empresa, eu saí, fui conhecer outras coisas. Acredito até... Saiu? Eu saí porque eu gostaria de conhecer se existia vida fora da Petrobras. Eu entrei muito novo, como eu disse, com 21 anos. E com 36 eu saí da empresa, fui conhecer. Trabalhei em Montreal Engenharia, trabalhei em Verolme, trabalhei em Grupo GTEC, em Brasol de São Paulo, trabalhei em vários lugares. E estou retornando agora, nesse concurso de 2001, com experiência de outros, além da empresa, 20 anos de experiência fora dela. Né? Nesse período também me formo em advocacia, como perito de juiz e perito de partes. O técnico, o engenheiro, não tem o discurso do juiz, do advogado. E o juiz pode ou não usar o que o técnico entrega a ele. Ele tem um livre-arbítrio, embora tenha o seu período, tenha um período de partes, ele julga independente disso. E aí fui fazer advocacia para poder, pelo menos, ter um diálogo com essa área jurídica e conhecer um pouco mais do que... Mas você vendo uma relação com o seu trabalho. Né? Certamente. Eu fiz na área, eu fiz prova na ordem dos advogados, na área de trabalhista, me interessei pela área de meio ambiente, que é que está crescendo agora, sobre legislação nessa área. Rocha, nessa sua trajetória na Petrobras, qual foi o momento mais marcante para você? De empresa? Eu acredito que não tem um mais marcante. Ela é uma empresa dinâmica. Eu acho que deve acontecer uma mais marcante ainda. Possivelmente daqui a uns 10 anos. Eu espero que isso ocorra. O resto foi... Nós conseguimos sobreviver, passamos por eles.
Mas assim, que algo que tivesse um espetacular, não. Aqui em Campos, quer dizer, você veio para Campos agora nesse concurso, antes você não tinha trabalhado Isso, aqui. nunca tinha trabalhado em Campos. Campos não, Macaé, né? Macaé. Bacia de Campos. E aqui eu estou conhecendo pessoas novas. É um grupo bem jovem, um grupo que está ávido para levar a empresa mais adiante. Precisa, sim, algumas correções, mas isso é feito com o tempo. Você participou, teve alguma relação com os sindicatos petroleiros? Não, nunca tive no sindicato. Mas participou de algum movimento aqui dentro, greve, campanha salarial? Eu estou chegando bem novo. Na época que eu trabalhei, 67 até 81, o movimento sindical era contido. Então, a partir da anistia que o movimento sindical começou a tomar corpo de novo. Em 64 a gente conhecia, de ouvir, etc. Participei de outros movimentos, mas não do movimento sindical. Como que você vê hoje, voltando, quer dizer, essa relação dos sindicatos petroleiros com a empresa? Eu faço parte do núcleo do PT, aqui de petroleiros de Macaé. E a única forma de você conseguir alguma coisa junto ao empreendimento é através de um grupo. Se o sindicato é um grupo, e é um grupo que tem uma coerência, ele deve estar forte para conseguir coisas da empresa. Não basta o presidente ter sido do sindicato, não basta o presidente ser CUT, não basta o presidente ser FUP, não basta o presidente ter origem sindical. O organismo sindical é que tem que ter união para que se consiga da empresa maiores relações. Né? Eu não posso dizer que maior numerário, maior quantidade de dinheiro que ele vai receber, não, maiores relações com a empresa. A parte que você sente no bolso, mas o sindicato tem que ser forte, precisa ser fortalecido. E mesmo sendo uma empresa, hoje, do jeito que está, precisa ser forte para conseguir da empresa coisas que são necessárias. Então, hoje eu entraria no sindicato tranquilamente. Hoje eu entraria no sindicato tranquilamente, como sou do PT, como foi antes de outros movimentos. Em termos de know-how e tecnologia na sua área, aqui dentro da Petrobras, mudaram muitas coisas? Quer dizer, fora assim, quer dizer, que é essencial essa inversão de qualificações Não, tecnologia não mudou muito, não. Ela permanece. Claro, houve com a existência do computador, houve uma dinâmica maior. Mas a tecnologia de perfuração é a mesma, a tecnologia de produção é a mesma. Mudam-se os instrumentos que você tem o controle. Mas as coisas são iguais. Ô, Rossi, tem algum outro fato, tipo esse que você vivenciou lá esse do caminhão de bombeiro, alguma outra coisa do gênero que você acha importante deixar registrado? Quem trabalha na área de segurança do trabalho sempre vê coisas, né? Sempre está próximo de sempre está próximo de um acidente, sempre está próximo de um incêndio, sempre está próximo de uma explosão, sempre. Então a gente viveu muito isso. Mas eu prefiro contar histórias para o futuro, né? Do que eu prefiro pegar meu retorno à empresa em função disso, de pegar o que nós aprendemos com esses fatos, né? Esses fatos que não são interessantes serem recontados,
mas que ocorreram, explosões. Conta alguns. Isso é desnecessário, todo mundo sabe. Mas aprender por que isso ocorreu, que forma de energia é essa, e colocar isso para o futuro. Então, por exemplo, hoje você recupera 30% de um reservatório de petróleo. Nós temos, vamos dizer, 1 milhão de barris lá embaixo. Na realidade, você só pode tirar 30%, 300 mil. 700 mil estão lá ainda, vão ficar. Então, se você pega uma tecnologia... Por quê? 70% vai ficar... Porque você não tem tecnologia para retirar. Entendi. Isso não tem no mundo ainda. O que nós conhecemos, só conseguimos retirar 30 e poucos por cento daquele reservatório. Então, é uma briga dessas atuais por petróleo. Se você tem tecnologia para tirar 50%, mais 20%, você descobre como se, quase 50%, 70% dos campos de hoje. Então, se nós pegarmos, por exemplo, essas coisas que ocorreram, os acidentes que ocorreram, como ocorreu na refinaria de Caxias, como ocorreu na P36, como ocorreu em outros locais, e por que essa energia toda é deflagrada? Se nós colocarmos ela no fundo do poço, e por isso a engenharia de segurança pode trabalhar junto com o pessoal de reservatório de produção, se você conseguir recuperar 5% a mais, já está excelente. Então, eu acredito que nós aprendemos. Quer dizer, não vamos fechar os olhos para o que ocorreu. Vamos aprender e usar isso como técnica de recuperação secundária, terciária, como chama. Né? Diferente do que existe uma técnica chamada combustão in situ, um pouco diferente dessas técnicas. Mas nós podemos utilizar toda essa energia e recuperarmos um pouco mais. Entendeu? Olhando assim a trajetória na empresa e essa sua experiência de sair e voltou, quer dizer, para onde que você acha, se tem algum projeto claro da Petrobras nesse papel de desenvolvimento nacional? É fundamental o petróleo. Tanto é fundamental que se briga por ele há vários anos. Várias guerras são feitas em nome do petróleo. É certo que é uma energia não renovável e é básica hoje. A expectativa que eu tenho é que se cresça, se consiga novas tecnologias. Eu até penso que nós vivemos na barbárie do petróleo. Você queimar o petróleo hoje num cilindro de um carro para movimentar um automóvel, um ônibus, ou o que quer que seja, que está sendo movimentado, um navio, um avião, uma turbina, isso é barbárie. No futuro vão dizer, mas aqueles caras queimavam petróleo para andar um carro. Mas a nossa tecnologia é essa, precisamos evoluir a tecnologia. O rendimento de um motor de um automóvel é muito baixo para o que o petróleo é. O petróleo é algo extremamente nobre. É tão nobre que se faz guerra em função dele. Né? Então, tenho certeza que nós vamos passar por um outro estágio, quer dizer, é o que eu te digo, nós vamos aprender com o que ocorreu, sairmos desse estágio de explosão que estão em nossos veículos, passar por um estágio de detonação, que são velocidades mais rápidas, e depois passar por um outro tipo de combustível. Né? Portabilizar o átomo, isso é uma evolução da história. Né? Mas com certeza isso ocorrerá. Rocha, o que você acha da Petrobras estar fazendo esse projeto Memória dos Trabalhadores e do Trabalho junto com o sindicato, em comemoração 50 anos? É fundamental. A Petrobras precisa, hoje, de pessoas que falem sobre ela. Houve um período de desmobilização da Petrobras. Esse período deve ter ocorrido quando eu estava fora. Esses últimos 10, 15 anos,
a engenharia da empresa ficou esfacelada, a unidade da empresa ficou esfacelada. Esse projeto Memória talvez mostre que, olha, pessoas fizeram isso naquela época. Houve uma briga naquela época. Ninguém chega a 1 milhão de barris, depois passou por 200 mil barris, passou por 100 mil barris, passou por metas. Quer dizer, ninguém chega onde está sem uma história. E essa história foi por interesses que eu não posso nem imaginar quais. Não me é dado o direito de saber porquê, mas essa história foi desmobilizada, foi perdida. Então, as pessoas que chegam novas na empresa precisam conhecer o que foi a empresa. 1 milhão de barris, por quê? 1 milhão mesmo. Foi furado com... Os geólogos passavam garimpando a terra. A geofísica de hoje é bastante avançada, mas hoje você tem 3 dimensões, 4 dimensões, você pode até usar de movimento, colocar um movimento na 3D para ver um reservatório, mas não, antes você tinha que fazer no lápis. Então, isso tudo é uma história. O que vocês estão fazendo, para mim, é muito importante. E um dos motivos que eu estou aqui. Eu teria hoje 36 anos de empresa. Né? Só tenho 20, só tenho 16, agora vou fazer 15. Você incorporou, conseguiu resgatar esses anos? Olha, não, tá uma confusão aí, porque isso aí é falta de memória. Quer dizer, o meu registro é antigo. Eu cheguei a tê-lo, inclusive. Aí me retiraram porque descobriram uma outra coisa, tendo o mesmo registro que eu tinha antes. Aí, embora a empresa, as normas da empresa digam que você tem direito se você é readmitido, tem direito aos anuênios, pelo que você já trabalhou, eu estou ainda já fiz a requisição e estou esperando. Mas o tempo de experiência, isso eu não preciso resgatar, isso nós temos. Isso a gente sabe, conhece. A gente conhece o óleo. Tem alguma coisa que não foi mencionada, que deve ter várias, na verdade? É dizer que a empresa sempre se preocupou com essa área de segurança, medicina também, meio ambiente, inclusive. A origem dessa área é Petrobras, por necessidade. Quer dizer, ela tem um risco elevado e precisa ter pessoas que trabalhem aí nesse campo. Uma coisa que eu ia perguntar, essa coisa de meio ambiente, quer dizer, dentro da sigla SMS, é meio ambiente o quê? Restrito à área de trabalho, à área interna? Não, é proteção total do meio ambiente. É preservação do meio ambiente como um todo. E o que você faz nessa área ambiental? O que eu faço é muito pouca coisa, mas o que o SMS faz, ele tem planos de contingência para evitar poluição, se houver um vazamento, não afetar praias, não afetar o meio ambiente. Tem várias ações que nós tomamos, inclusive futuras, de preservação, que hoje qualquer empresa só é factível, só será aceita pela sociedade se ela se preocupar com o meio ambiente. Isso a empresa sempre se preocupou, na realidade. Mas todas as empresas vão ter que se preocupar com isso. E com a responsabilidade social. São itens de avaliação de uma empresa que, se um determinado indivíduo que queira comprar ação daquela empresa em algum lugar vai saber se ela tem uma responsabilidade social, se ela é poluidora, se não é, se ela se preocupa com isso. Então, as ações de uma empresa, a vida, vamos dizer, econômica de uma empresa, hoje, depende da preocupação dela em relação às atividades de SMS.
Se ela se preocupa com seus empregados, se ela protege seus empregados, se ela protege a sociedade que está, se ela não polui o rio. Porque, efetivamente, se você estragar um rio, você está estragando tudo uma comunidade. Mas a Petrobras, ela, nessa área, sempre se preocupou. Agora mais ainda, né? E seria isso. Mais alguma coisa que eu possa... Se você tivesse que mudar alguma coisa na sua trajetória profissional, você mudaria? Seria bailarina. Eu tenho uma grande facilidade para dança. É verdade, é verdade. É que na minha época você era engenheiro, médico ou advogado. Então, essas oportunidades das coisas que existem hoje nós não tínhamos. Então, engenheiro, médico, advogado, eu fosse engenheiro. Mas eu seria um bom profissional de dança. Obrigada. Não seria um Nureyev, mas seria.